Olá, meus amados e minhas amadas. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco. Amém. Nós tivemos um problema com o vídeo da pregação. Pedimos desculpas. Mesmo sem a imagem do pregador, trouxemos a palavra de Deus na íntegra. Peço desculpa mais uma vez e que Deus possa nos abençoar e nos capacitar a cada dia mais. Fiquem com a mensagem. Carta do apóstolo João, capítulo 5. Em continuidade à nossa exposição nesta carta, estamos a 4 mensagens do término da exposição da primeira carta de João. Tem sido uma caminhada não tão longa, mas muito prazerosa, muito edificante, que tem somado muito conhecimento e trazido muita graça ao nosso coração, irmãos. E hoje vamos ao capítulo 5, os versos de 6 a 12. Eu vou assim estar com a versão Nova Almeida atualizada. Constam talvez um pouco de diferença das versões dos irmãos neste texto em particular. Ela nos traz, digamos assim, uma compreensão ainda melhor sobre esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunhos: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus que Ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crer no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crer no testemunho que Deus dá a respeito de seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Nós precisamos lembrar um pouco do que estava acontecendo nas igrejas para as quais o apóstolo João está escrevendo esta sua carta. Lembrando sempre que João não está escrevendo para uma igreja específica. Esta é uma carta que pode ser chamada de uma carta circular. Ela deveria e certamente foi lida nas várias igrejas que assim havia na Ásia Menor. E as igrejas desta região, elas haviam sido infectadas por um vírus muito danoso dos falsos ensinos, de falsos mestres, que haviam se infiltrados naquela igreja. Na ocasião já haviam saído da igreja, mas haviam deixado o seu veneno no seio da igreja. E este veneno estava se espalhando entre as igrejas e entre os irmãos daquelas igrejas, a tal ponto de trazer danos à espiritualidade daqueles irmãos. Entre outras coisas, estes falsos ensinos deixaram algumas dúvidas na mente e no coração daqueles irmãos. Dúvidas sobre o seu relacionamento com Deus, dúvidas sobre a sua convicção de fé, dúvidas sobre a certeza da sua própria salvação, dúvidas a respeito do seu próprio Salvador, entre outras, meus queridos irmãos. E João tem alguns propósitos em mente ao escrever esta carta. Entre estes, menciono 2 que são de extrema importância no texto que nós lemos, para nós podermos assim compreendê-lo. João queria trazer convicção
aqueles irmãos sobre quem é a pessoa de Jesus Cristo. E se você vai lá no iniciozinho desta carta, no capítulo 1, nos primeiros versículos, eles vão dizer respeito justamente sobre a pessoa de Jesus Cristo. João está interessado que aquelas igrejas compreendam não apenas quem é Jesus, mas também aspectos importantes da sua obra redentora. Meus irmãos, aqueles falsos mestres haviam espalhado falsos ensinos a respeito de Jesus Cristo, que negavam a suficiência de Cristo na salvação deles, que negava a divindade da pessoa de Cristo, como também a humanidade do próprio Senhor Jesus Cristo. E por isso que João vai trazer ensinos nesta carta que, por exemplo, um filho de Deus é identificado como aquele que crê em Jesus Cristo como o Filho de Deus. João tem em mente que aqueles irmãos, em meio a tantos falsos ensinos, pudessem olhar para as Escrituras, pudessem olhar para os ensinos apostólicos e preencher as suas mentes sobre a verdade de Deus, sobre quem é o seu Filho e com qual propósito ele veio a este mundo. Olhamos para os nossos dias nas igrejas evangélicas contemporâneas. Quanta falta de compreensão a respeito de Jesus. Prega-se vários Cristos em nossos dias, menos o Cristo da Escritura. Temos vários tipos de Jesus sendo pregado nas igrejas evangélicas contemporâneas. Um Jesus curador, um Jesus que está sempre pronto a lhe socorrer nas suas necessidades materiais, físicas, um Jesus que lhe oferece prosperidade. Mas pouco se ouve falar sobre o Jesus das Escrituras. Aquele que João apresenta aos seus leitores como sendo o Filho de Deus, que veio a este mundo, encarnou numa figura humana, para finalmente morrer e ressuscitar, em favor daqueles que creem no seu nome. Havia dúvidas também naquela igreja sobre a própria fé daqueles irmãos. Sendo que aqueles falsos ensinos que entraram naquela igreja ensinavam um certo tipo de licenciosidade, ensinavam que nada que o crente viesse a fazer com o seu corpo, pecados praticados com o seu corpo, poderia interferir na sua espiritualidade. Isso porque eles defendiam um dualismo. E isso estava levando alguns irmãos a cometerem alguns pecados. Estava levando outros a duvidar se verdadeiramente eram salvos em algumas situações. E João vai escrever também, colocando ou trazendo aqui algumas características. Por exemplo, o capítulo 3 é muito rico em apresentar características de verdadeiros crentes, de verdadeiros filhos de Deus, de pessoas que realmente têm a vida eterna. O apóstolo João, que carinhosamente identifica os seus irmãos em Cristo por várias vezes como filhinhos, estava muito preocupado com a espiritualidade daquelas igrejas. Meus irmãos, em nossos dias há muitos falsos ensinos que, se nós não tivermos cuidado, podem trazer também esta má compreensão a respeito
da vida eterna. E por isso João também diz que escreveu para eles, para que eles tivessem certeza de que em Cristo tinham a vida eterna. No texto que nós estudamos na semana anterior, no capítulo 5, versos de 1 a 5, João esteve argumentando com aqueles cristãos que toda pessoa que crê que Jesus é o Cristo, ele precisa dar resultados visíveis da sua fé. Que todo crente precisa ser conhecido pela sua fé em Jesus Cristo como Filho de Deus, mas que isso deve produzir resultados visíveis na sua caminhada cristã. E nós analisamos 3 resultados visíveis que João coloca no texto anterior a este, que vai mostrar se verdadeiramente nós cremos em Jesus como o Cristo, como o Filho de Deus, o enviado por Deus a este mundo para morrer pelos nossos pecados na cruz do Calvário. O primeiro resultado que analisamos foi a prática do amor, e este amor em 2 sentidos, tanto o amor voltado a Deus, quanto o amor voltado aos nossos irmãos. O outro resultado que nós analisamos foi a obediência a Deus, a guarda dos seus mandamentos. E o último resultado que analisamos foi a vitória contra o mundo. E aí o verso 5 serve de transição para o texto de hoje. Porque nesse contexto, o verso 5 diz: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Isso nos conduz, meus queridos irmãos, ao centro do texto de hoje, ao propósito principal do texto de hoje, que é trazer evidências de que verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho de Deus. O verso 5 faz a pergunta: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Mas que evidências a palavra de Deus nos apresenta para que possamos crer que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Ele é o ungido de Deus que veio a este mundo para cumprir o propósito salvífico do Pai. Nisso o texto de hoje, então, nos mostra, ou vai nos mostrar, que Jesus é o Cristo de Deus. E isto será evidenciado por 3 testemunhas, ou 3 testemunhos inequívocos nesse texto. Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, conforme esse texto, evidenciado por 3 testemunhos. O primeiro testemunho é o testemunho do próprio Espírito. Evidentemente, falamos do Espírito Santo. É o próprio Espírito de Deus que testifica que Jesus Cristo é o Filho do Deus eterno, que veio a este mundo corrupto e cheio de pessoas corruptas, de pessoas pecaminosas, para realizar a obra do Pai em favor dos seus eleitos lá na cruz do Calvário. Meus irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, precisamos ser atentos a alguns detalhes. O verso 1 do capítulo 5 diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, ou seja, é regenerado, é nova criatura, é uma nova pessoa. Agora observe que João colocou no verso 1 que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Ele não colocou simplesmente crer em Jesus Cristo, porque ele quer enfatizar não apenas essa divindade de Jesus como Filho de Deus, mas ele quer enfatizar a Jesus Cristo como o Cristo, que é o equivalente ao hebraico para Messias, para ungido.
É o Espírito Santo de Deus que testemunha claramente que Jesus é o Cristo, é o Messias, é aquele que foi ungido pelo Pai na eternidade para vir a este mundo na missão específica de morrer pelos pecados daqueles que haveriam de crer no seu nome. Veja como nos versos 6 e 7 isso nos é mostrado. E o texto inicia aí, o verso 6, chamando a atenção dos seus leitores para a vinda e o propósito da morte de Jesus Cristo, mostrando como que isto aconteceu. Diz: esse é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. É evidente que aquele a quem o texto se refere diz respeito a Jesus Cristo. E a expressão aquele que veio nos mostra claramente, ou nos aponta de forma muito clara para o momento histórico da encarnação de Cristo, da humanidade de Jesus Cristo, quando ele veio a este mundo. Essa expressão por meio de água e sangue, não somente por água, mas por água e sangue, é um tanto debatida entre os estudiosos, mas o mais aceitável é que a expressão água se refira ao testemunho do batismo de Cristo Jesus, se refira à ocasião em que Jesus Cristo foi batizado. E quando nós vamos lá ao batismo, nós observamos que o Espírito de Deus, em forma de pomba, desceu sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, já ali no batismo, o próprio Espírito Santo estava testemunhando de que verdadeiramente Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus que veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados, irmãos. E é por isso que o texto lá do batismo de Jesus, eu queria ler com você, no Evangelho de Marcos, vai nos dizer o seguinte: Evangelho de Marcos, verso 9 a 11 diz assim: naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Logo ao sair da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Então veio uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. E veja então como que o Espírito Santo está testificando lá no batismo do Senhor Jesus Cristo que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. E que o próprio Deus se agrada no seu Filho e na missão a qual Ele assim veio cumprir aqui, meus queridos. Então a expressão água, se referindo, conforme assim entende a maioria dos estudiosos, e eu creio que para o contexto é o mais adequado de fato, ao batismo do Senhor Jesus. E o sangue se referindo à sua própria morte, ao sangue derramado na cruz do Calvário, o sangue do nosso Redentor, aquele que purifica os nossos pecados, testifica que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus, porque não há remissão sem derramamento de sangue. Então o seu sangue derramado na cruz do Calvário é uma evidência clara de que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, que Deus verdadeiramente o ungiu para morrer pelos nossos pecados, derramar o seu sangue para poder assim nos purificar. E nisto João enfatiza repetindo, não somente por água, mas por água e sangue. Em seguida o texto aponta
de forma mais clara para o Espírito Santo, como sendo esta testemunha da pessoa de Jesus Cristo. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Ou seja, Jesus Cristo veio a este mundo, foi batizado, no seu batismo, o próprio Deus está declarando que tanto teria prazer na vida do seu filho, que estaria satisfeito com aquilo que ele iria realizar na cruz do Calvário, por isso diz que nele ele se agrada, mas que também o próprio Deus estava aprovando, capacitando o próprio Senhor Jesus Cristo para a missão que ele haveria de realizar. E por isso João diz que é o próprio Espírito Santo quem estava testemunhando disto. E de fato o Espírito Santo desceu como forma de pomba sobre a pessoa de Jesus, irmãos. Quando o Senhor Jesus Cristo estava para voltar aos céus, ele ora ao Pai para que enviasse o Espírito Santo, para que o Espírito Santo estivesse presente na sua igreja, nos nossos corações, sendo o nosso consolador, porque o Espírito Santo é a verdade. E é este Espírito também, meus queridos, que testifica para nós que verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho de Deus. De tal maneira que quando João escreve o seu Evangelho, ele nos mostra que é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, é o Espírito Santo quem lhe convence que você é um pecador, mas que também lhe convence sobre a pessoa de Jesus Cristo como teu Salvador pessoal, de tal maneira que é Ele quem abre o nosso entendimento para que possamos crer verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus. Por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele nos ensina que o incrédulo ele não pode compreender de forma espiritual as coisas de Deus, porque ele não tem o Espírito de Deus. Ele não pode compreender as verdades bíblicas porque ele não tem o Espírito da verdade no seu coração. E João diz que é este Espírito que verdadeiramente dá testemunho de que realmente Jesus é o Filho de Deus, é o ungido do Senhor que morreu em favor daqueles que creem. E para não deixar dúvida, João diz que isto é porque o Espírito é a verdade. Por fim aqui, lá no verso 7, João diz o seguinte: há três que dão testemunho. Aquilo que ele já colocou nesse verso anterior, agora ele resume no verso 7 e no verso 8. Quando ele diz, há três que dão testemunhos: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes, num só propósito. Os três têm o mesmo objetivo, de mostrar ao pecador quem é Jesus Cristo, de apresentar ao pecador, ao pecador Jesus Cristo como Filho de Deus. E aí, vem a pergunta do verso 5 novamente: quem é o que vence o mundo? Quem é que tem poderes dado por Deus para vencer ao pecado, para vencer as tentações deste mundo, para vencer a carne, o mundo e o próprio diabo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. E quem é que crê que Jesus é o Filho de Deus, senão aquele no qual há uma atuação do Espírito Santo, testificando verdadeiramente sobre quem é Jesus. E nós precisamos lembrar que no contexto de 1 João, entre outras coisas, um dos falsos ensinos negava a humanidade e a divindade de Jesus Cristo. E sabe por quê? Porque eles não tinham
o Espírito de Deus no seu coração. Então, a primeira evidência de que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus, é o Cristo de Deus que veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados, é o testemunho do próprio Espírito Santo, que assim afirma que Ele é. A segunda evidência é o testemunho do próprio Deus. O próprio Deus testifica que o seu Filho é o seu ungido, que o seu Filho é o Messias prometido, que o seu Filho é de fato o Filho do homem que veio a este mundo. Podemos observar isso nos versos de 9 a 10. Podemos aqui observar Deus testificando, Deus dando a sua própria palavra a respeito do seu próprio Filho. E observe que o verso 9 inicia salientando o testemunho histórico a respeito de quem é Jesus. Por isso diz: nós aceitamos o testemunho dos homens. Na versão Nova Almeida atualizada diz: se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. João está colocando aqui que há uma comprovação histórica para Jesus Cristo como Filho de Deus. E quando nós vamos, meus irmãos, lá para o Evangelho de Marcos, no finalzinho do capítulo 15, quando Jesus Cristo, depois de toda aquela trama que os irmãos bem conhecem, e quando ele é erguido na cruz, e ali ele dá o seu último suspiro de vida, um centurião romano, ou seja, uma pessoa que não é judeu, um gentil, olha para o que está acontecendo, olha para Cristo morto naquela cruz, e o testemunho dele é o seguinte: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Historicamente, é comprovado que Jesus Cristo é realmente o Filho de Deus, por causa do seu nascimento divinal, por causa do seu ministério de servo sofredor, por causa da sua morte, por causa da sua ressurreição, que pode ser comprovada historicamente. Realmente, Jesus se mostra como o Filho de Deus que Ele é. E João diz: nós aceitamos o testemunho dos homens. Como que dizendo: olha, os homens testificaram que Ele é o Cristo. Talvez pensando nesse testemunho do centurião, nós não sabemos. Mas um centurião, e vale dizer um incrédulo, ao ver Jesus morto na cruz, e nós precisamos compreender, só abrindo uma aspa aqui, um parênteses para irmos lá em Marcos, que Marcos está muito interessado de comprovar para os seus leitores de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E para não deixar dúvidas nisso, Marcos pega o testemunho de um gentil, de que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Mas em seguida, João destaca o testemunho do próprio Deus a respeito do seu Filho. Porque, de fato, há um testemunho histórico a respeito da morte, da ressurreição de Cristo, que prova que Ele é realmente o ungido de Deus. Mas, acima disso, nós temos o testemunho do próprio Deus, que é de maior valor para nós, porque homens podem mentir, mas Deus não é homem para que minta. Por isso João diz, como que talvez prevendo que alguém pudesse colocar em dúvida o testemunho dos homens,
de pessoas que realmente viram a Jesus Cristo morto, crucificado e ressuscitado. João diz que nós aceitamos esse testemunho, mas como que pensando que, para tirar alguma suposta dúvida, ele diz: olha, mas o testemunho de Deus é ainda maior do que este. Seguindo o verso 9 diz: mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Meus irmãos, tem maior valor porque Deus é o padrão máximo da verdade. Tanto é que logo mais à frente, o texto vai dizer que aquele que não crer que Jesus é o Filho de Deus, ele faz Deus mentiroso. Não é que Deus é mentiroso, tá? Mas ele não dá crédito à palavra de Deus. E justamente por isso o texto vai dizer que ele não tem a vida eterna. Como não crer neste Deus que é a própria verdade? O texto já colocou anteriormente que temos que crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, como nosso Salvador pessoal, porque o Espírito testemunha, e lá diz que o Espírito é a verdade. E agora aqui diz o texto que o testemunho de Deus tem maior valor. Como que dizendo, o testemunho de Deus é ainda mais valioso, porque Deus não pode mentir, ainda que os homens possam mentir a respeito de Jesus. Deus não pode fazer isso, irmãos. E João chama a atenção dos seus leitores para olharem para Cristo com a ótica do próprio Pai, com os olhos do próprio Pai, para que possam compreender quem é Jesus e o que de fato ele veio fazer neste mundo. Pois este é o testemunho de Deus que ele dá a respeito do seu Filho. Depois o texto menciona ainda, meus queridos, o testemunho de forma mais específica daqueles que creem em Jesus Cristo. Tá? Dentro deste testemunho de Deus, veja como que ele se ramifica para poder mostrar de que de fato é conforme Deus está colocando. Diz que quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo este testemunho. Que testemunho? O testemunho a respeito de Jesus, a compreensão sobre quem é o Filho de Deus. Tem esse testemunho, o mesmo testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E é por isso que é tão importante nós compreendermos biblicamente a pessoa e a obra do nosso Salvador. Porque nós também precisamos ser bons testemunhas. Precisamos testemunhar acerca do Filho de Deus. João quer que aquela igreja tenha um conhecimento coerente, concreto, a respeito do seu Salvador, porque ela era uma igreja responsável por testemunhar acerca do seu Salvador. Não é diferente conosco, não é diferente comigo ou com você, ou conosco em coletividade ou enquanto igreja. Nós somos responsáveis por testemunhar ao mundo de que verdadeiramente Jesus foi ungido por Deus e é o ungido de Deus para o perdão de todo aquele que nele crê. E o texto finaliza aqui neste ponto, falando a respeito daqueles que não creem. Os que creem vão testemunhar, vão concordar com o testemunho de Deus, vão aceitar de que Deus verdadeiramente está testemunhando a verdade a respeito do seu Filho. Em contrapartida, veja o que acontece com quem não crê. Quem não crer em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu próprio Filho. Como que dizendo, olha, Deus está testemunhando a respeito do seu Filho, mostrando que verdadeiramente Ele é o seu Filho amado em quem Ele se compraz,
que verdadeiramente Ele é o Messias prometido, Ele é o ungido que veio a este mundo para a cruz. E esse testemunho é verdade. Agora, se você não crê, não deixa de ser verdade, mas você o faz mentiroso, porque ele está falando a verdade e ainda assim você não dá crédito a ele, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu próprio Filho. A pergunta que nós temos que fazer, meus queridos, é por que eles não creem nesse testemunho de Deus? Por que eles não concordam com Deus a respeito da obra que o seu Filho veio fazer a este mundo? O início, ou o verso 10 aqui que nós estamos lendo, responde porque eles não creem em Deus e por isso eles não podem dar crédito a essa verdade. Eles não podem aceitar essa verdade de Deus porque eles não creem no Filho de Deus. Eles não têm o Espírito de Deus agindo nas suas vidas. As suas mentes são profanas, são corrompidas para compreender as verdades de Deus. Os seus olhos espirituais ainda estão fechados, porque o Espírito de Deus ainda não abriu o seu entendimento. E nenhum pecador pode, de fato, crer na verdade de Deus a respeito de Jesus, sem que antes o Espírito Santo faça uma limpeza geral na sua mente, no seu coração, para que ele compreenda as Escrituras Sagradas. Portanto, o próprio Deus, que é o padrão máximo do que é ser verdade, diz que o seu Filho é o seu ungido, é o Messias, é o Salvador do mundo. E por isso nós precisamos dar crédito, dar valor a esse testemunho de Deus. O último testemunho, ou evidência, ou testemunho que evidencia que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus que veio a este mundo para a salvação de todo aquele que nele crê, é a própria vida eterna. É o testemunho da vida eterna. Versos 11 e 12 dizem assim: e este é o testemunho. Qual testemunho, meus irmãos? Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, ou seja, não se refere a uma vida física, material, se refere à vida eterna. A salvação dos eleitos de Deus é uma prova muito real de que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus, de que Ele é o Filho de Deus enviado a este mundo para salvar todo aquele que nele crê. A sua salvação, ou a sua vida cristã, se você assim a vivencia como uma nova criatura, que realmente eu espero que você seja, é um testemunho muito vivo a respeito de Jesus como Salvador deste mundo. Deste mundo, evidentemente, me refiro àqueles que creem no seu nome. Você já pensou o quanto a sua vida testemunha da beleza da graça de Deus? Você já parou para pensar o quanto o seu comportamento é importante para que as pessoas saibam que verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados? Sim, meus queridos irmãos, porque se alguém se diz crente, se alguém se diz que tem a vida eterna, mas não vive de acordo com esta vida que ele diz ter, não vive em santidade, não exercita a sua vitória contra o mundo, como que as pessoas vão crer que realmente Jesus o salvou, o libertou do domínio do pecado, se ele vive em pecado?
E mais uma vez eu chamo sua atenção para o verso 5, a pergunta do verso 5, que é a transição para o texto que estamos estudando, é muito importante. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, se no seu dia a dia você não vence o mundo aqui se refere a tudo quanto está em oposição à nossa obediência a Deus, tudo quanto está em oposição à nossa santidade, à guarda dos mandamentos de Deus. Se você não é conhecido por uma pessoa que obedece a Deus, talvez a sua vida não seja um bom testemunho de que realmente Jesus é o Filho de Deus como Salvador seu. Por isso João mostra aqui o quanto a vida cristã está relacionada com o testemunho de quem é Jesus Cristo. Observe no verso 11 que o texto afirma que a vida eterna está em Cristo. Este é o testemunho. Esse é o testemunho que Deus dá. Esse é o testemunho que o Espírito Santo dá, de que Deus, por meio de Jesus Cristo, que é o seu Filho, nos dá a vida eterna. Fazendo o contraste com a condenação eterna para aqueles que não creem, que não têm a vida em si mesmos, por não crer em Jesus Cristo como Filho de Deus. A vida eterna descreve aquela vida lá de João capítulo 10, que o Senhor Jesus Cristo, como pastor, como nosso supremo pastor, veio nos trazer a vida em abundância, a vida desfrutada para todo o sempre, na presença gloriosa de Deus, a vida já livre da corrupção do mal, livre do pecado, livre das consequências do pecado. Isso é vida eterna, é estar para sempre na presença de Deus, é viver livre de tudo quanto o pecado trouxe à raça humana e viver unicamente para a glória eterna de Deus. Esta vida está em Jesus Cristo. Esta vida precisa ser uma testemunha fiel de quem realmente é o Senhor Jesus. A sua vida tem sido uma testemunha a respeito da pessoa de Jesus? O seu comportamento realmente testifica de que Deus te deu a vida eterna por meio da morte do seu próprio Filho? E o verso 12 finaliza mostrando que não há vida fora da pessoa de Jesus Cristo. Quem tem o Filho tem a vida, é a lógica de João. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Irmãos, nós não podemos esperar que o mundo testemunhe de Deus. Mas nós, como filhos de Deus, como pessoas que têm a vida eterna, somos muito responsáveis por verdadeiramente mostrar ao mundo quem é Jesus Cristo. E não apenas mostrar quem é Jesus Cristo, mas mostrar a obra que Jesus veio realizar neste mundo. E não apenas mostrar quem é Jesus e a obra que ele veio realizar, mas mostrar que o poder para realizar esta obra veio do próprio Pai, que o ungiu para na cruz morrer pelos pecados daqueles que creem. Portanto, João está muito interessado que aquela igreja, influenciada por falsos ensinos, viesse ter uma compreensão mais bíblica, teológica, sobre a pessoa de Jesus Cristo. E meus queridos, se você novamente olhar o verso 5, a compreensão correta de quem é Jesus e a sua obra é a chave para vencermos o mundo. É aqui onde nós nos alimentamos biblicamente, doutrinariamente, teologicamente para vencer o mundo.
É na nossa compreensão a respeito de Jesus e da sua obra redentora. Ninguém pode vencer o mundo sem verdadeiramente saber quem é Jesus e o que Jesus fez em favor da sua vida. Eu falo aqui saber no sentido de fé realmente, de crer de todo o coração. Por isso o texto chamou a nossa atenção hoje para comprovar, ou poderíamos dizer para responder, ou dar motivos para o verso 5. Por que você deve crer que Jesus é o Filho de Deus, que veio a este mundo há pouco mais de 2000 anos atrás e morreu na cruz do Calvário em favor da sua vida? Porque o Espírito de Deus, que é a própria verdade, testifica isto. Porque o próprio Deus, que é o padrão de verdade, do que é verdadeiro, testemunha a respeito do seu Filho. E porque a vida eterna que nós temos, ou seja, as vidas que já foram transformadas ao longo da história e que ainda haverão de ser outras ainda transformadas, mostram que realmente Jesus é o Filho de Deus, que veio a este mundo com poder suficiente para libertar o pecador das algemas do pecado e lhe dar o perdão que vem de Deus. Que o Senhor nos ajude a sermos testemunhas fiéis do que o Senhor fez nas nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, meus queridos irmãos, a ter uma vida reta, uma vida santa, uma vida de vitória contra o mundo, para que as pessoas saibam que o nosso Salvador verdadeiramente tem poder para perdoar pecados e libertar os pecadores do seu domínio. Que o Senhor assim nos abençoe. E aí, espero que você tenha gostado desse vídeo que você acabou de assistir. Não se esqueça de dar seu joinha, seu like, compartilhar esse vídeo e se inscrever no nosso canal e ativar o sininho.